Eu vou passar a palavra para a professora doutoranda Patrícia Zulli, né, que está fazendo o doutorado dela em Letras Orientais na USP, e a Patrícia, em função do trabalho, vai falar e depois vai se ausentar. E quem tiver alguma colocação para a Patrícia, né, pode enviar por e-mail, né, ou em outro dia, caso ela esteja aqui. Patrícia, por favor. Tá. Quer falar depois? Boa tarde. Hoje eu trouxe, como a Gisela falou, por motivos de trabalho, eu não vou poder ficar para as perguntas. Então, no final do meu slide, tem o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Eu sei que esse título foi meio intrigante, não sei se todo mundo conhece o papiro que eu trabalho, chamado... São 2 papiros que eu trabalho, o papiro d'Orbigny, que trabalha com o Conto dos Dois Irmãos, e o papiro Escar, que tem vários títulos, né? Mas no livro do Emanuel Araújo ele chama Proeza de Magos. A ideia do trabalho hoje foi pensar nas punições. Como eu trabalho com a ordenação ou não dos contos, a minha ideia foi pensar um pouquinho nos crimes que acontecem e comparar com alguns relatos, alguns documentos jurídicos que nós temos, para ver, né, como os crimes e as punições que aparecem nessas histórias, se elas são equivalentes ou se existe alguma diferença entre o que a gente encontra nos relatos jurídicos reais, né, realmente de tribunais, e os outros, né? Quando a gente pensa em justiça, muitas vezes a gente pensa em instituições que existem hoje que durante muitos e muitos séculos não existiram. A gente pensa em tribunal, a gente pensa em advogado, em leis, um código de leis, a gente pensa numa antiguidade, pensa no código de Hammurabi, né? E quando a gente chega no Egito, a gente percebe que muitas dessas coisas não existem, né? Então, eu resolvi apresentar um pouquinho sobre as coisas. Pra onde que eu aponto? Pra cá? Acho que é pra lá. Aqui. Esse aqui. Ok. E é do meio aponto. Sim. Então, eu resolvi apresentar algumas coisas algumas informações que nós temos sobre a justiça no Egito Antigo, né? E muito disso está ligado, então... Ixi, Maria. É o de baixo. De baixo? Ah, tá apertando errado. Está ligada ao conceito de Ma'at, né? Justiça no Egito Antigo está ligada à justiça ativa, à punição direta. Não está ligada a um conjunto de leis, né? No Egito Antigo, a gente vai ter esse conceito de Ma'at muito fortemente enraizado. E é muito complicado para a gente, porque quando a gente traduz, dependendo do contexto, Ma'at vai ter uma ideia diferente. Ela pode ser justiça, ela pode ser verdade. Dependendo do que ela está contrapondo, ela vai querer dizer uma coisa, né? Mas, de qualquer modo, é ela que é a responsável pela ordem. E quando a gente pensa em justiça para o egípcio antigo, é Ma'at sendo colocada novamente na ordem, né? Dentre as instituições que nós conhecemos, as que mais parecem com as instituições atuais seriam os tribunais e os juízes, né? Mas apesar da gente, né, ter cargos que parecem ser especializados de juízes, né, o juiz maior, né, a última autoridade seria, obviamente, o faraó, mas, né, o faraó só vai se preocupar com questões realmente muito graves de Estado, mas quem é o líder da ordem, né, dessa questão judiciária vai ser o vizir. Então, quando a última instância jurídica no Egito é necessária, é o vizir que vai tomar essa decisão. Inclusive, ele tem o título de supervisor das 6 cortes, né? Em alguns documentos eu encontrei que
também dei uma procurada, ninguém sabe exatamente quais eram essas 6 cortes, mas é o título que o vizir possuía quando ele estava nessa posição de juiz, no caso, né? Como eu falei, o faraó ele só vai estar presente em fazer a justiça em casos gravíssimos, como, por exemplo, a conspiração para matar o próprio faraó, que aconteceu com Ramsés III, ou então roubos de templos, roubo de tumba, né? Como houve um roubo grave no Vale dos Reis, existe em todo um documento sobre isso, né? Mas uma coisa importante que a gente tem que chamar a atenção é a questão dos advogados. Por que isso é importante? No Egito, se você fosse no tribunal ou fazer uma queixa ou fazer um pedido, né, você não tinha um advogado que vai te representar. O advogado é uma pessoa preparada para criar um discurso, uma retórica que faça com que você vença o seu caso. No Egito era a própria pessoa que tinha que se defender ou que tinha que provar o que ela estava acusando. Então, a gente encontra aqui um fato interessante quando a gente pensa se você tem uma pessoa de uma posição social maior, que teve, então, uma educação, uma preparação retórica, ela vai conseguir, muito provavelmente, convencer o tribunal, enquanto que uma pessoa que não tem essa formação retórica não vai conseguir. E isso é o que chama a atenção, por exemplo, num conto egípcio, que não é a minha especialidade, mas o conto do camponês eloquente é exatamente isso, um camponês que tem uma eloquência tão forte, um poder de retórica tão forte, que ele, num tribunal, ele consegue mostrar os erros que estão acontecendo ali, né? Além disso, com relação às leis, como eu falei, não há um código de leis. Já falei da retórica. Não havia uma codificação. A sensação que a gente tem com relação à legislação é uma evolução bastante lenta. Tem uma dissertação muito interessante da África do Sul, de um pesquisador chamado Van Blerk, em que ele mostra, né, através da pesquisa dele, como essas decisões judiciais vão ser feitas no Egito. E tudo se passa por dois caminhos. Ou decretos reais, obviamente o rei é a última instância, então se ele decretar, está decidido, né? E por que a gente chama hoje, se tem algum advogado por aí, eu fiquei meio preocupada de usar os termos, né, jurídicos, porque se aparecer um advogado aqui, eu posso falar besteira, né? Mas o que eu pesquisei parece que é a ideia de precedente, ou seja, se eu tenho um outro tribunal, uma outra decisão que foi feita por um juiz a favor de um aspecto, se houver uma queixa parecida, a decisão que foi feita anteriormente será levada em consideração. Então, os vizires, eles tinham arquivos com todas essas decisões, caso eles precisassem, então, tomar uma decisão sobre um aspecto que já tinha sido decidido anteriormente. Isso é bastante interessante. Mas não vão, então, ter leis no sentido de houve um roubo e então a punição deve ser tal. Ao mesmo tempo, se eles usam essa ideia do precedente, se numa outra situação de roubo a punição foi uma punição específica, talvez eles se apropriem dessa decisão anterior para tomar a seguinte, né? E aí eu chego nas punições, né? Eu achei engraçado quando eu comecei a pensar sobre isso. No início eu fiquei muito assustada quando eu peguei o papiro do Orbinei, né, que começa, né, eu vou falar mais aqui na frente, que começa já com o marido, né, Anubis, pegando a mulher. Ele descobre que a mulher, né, tentou trair ele com o irmão. Ele vai, mata e joga o corpo dela aos cães. Foi por isso que eu botei aquela frase ali. Falei, gente, que coisa bárbara, né? E aí você começa a ler sobre as punições, os crimes que acontecem,
E tem uma variedade de punições bárbaras, no nosso sentido, né, que a gente não esperava, né? Que tipos de punições? É importante que a gente faça uma distinção, né? Quando a gente pega, por exemplo, a instrução Americari, ele começa nas instruções, ele fala: não mate, isso não será útil para você. Né? Então parece que há uma certa resistência e aversão à morte. Mas, ao mesmo tempo, mais para frente, a gente encontra uma outra posição do Mercari, em que ele diz que alguns crimes... E quais são esses crimes? Né? São... Cadê? Uma divisão entre crime e delito. Delitos são coisas leves. O crime vai ser algo mais grave. O crime vai ser ligado a qualquer coisa relacionada à rebeldia, ir contra as decisões do rei ou ir contra as decisões do templo. Esse tipo de crime, ele vai defender veementemente a aniquilação do indivíduo, né? Já botei ali, rebeldia, né? Ao mesmo tempo, em algumas situações a gente vai ver que posição social oferece uma punição diferente. Então, pessoas que tiveram a mesma infração, dependendo da posição social, podem ter outros tipos de punição. Tem tempo? Tá. Que crimes são esses? Falsificação de documentos oficiais, roubo, decisões erradas de juízes, crimes contra o Estado que não sejam contra a estrutura do faraó, né? Vão ser punidos com chibatadas, espancamentos à vara, mas ao mesmo tempo é interessante pensar que em muitos registros a gente vê que a punição normal do dia a dia é espancar com vara. Você não precisa ir para o tribunal para ter esse tipo de punição, né? Dentro do ambiente de trabalho, se o funcionário não produzir, né? Ele fizer alguma coisa errada, o dono, né? O chefe pode bater com vara, né? no seu subordinado. Né? Roubos que a gente consideraria um crime grave vão ser considerados delitos, né? A punição para roubos, aí novamente foi o que eu falei, quando não é relacionado ao templo nem ao rei. Se for uma coisa individual, uma pessoa roubou uma coisa sua e isso foi levado ao tribunal, quem roubou, se for considerado culpado, apenas tem que pagar o triplo do valor daquela mercadoria, né? Então, a gente acreditaria que ter que ter um tipo de punição maior, né? E aí, como eu falei, quando chega na questão do Estado, quando o roubo... Não, a prisão não. Quando o roubo acontece no templo, aí a coisa já muda de figura. Quando há um ato contra a monarquia, aí a aniquilação tem que ser completa. E Mercari diz que tem que ser total a aniquilação, quando é contra um templo, contra um deus. E aí você vê a defesa, a incineração do corpo, a obliteração da memória do indivíduo e... quando há roubo aos templos, há o empalamento. E eu fiquei realmente surpresa com o empalamento. Quando eu nunca tinha parado para pensar sobre as punições. E me surpreendi com a palavra empalamento no trabalho, né? É muito importante isso, né? A ideia de que e quando você vai contra os deuses e contra o rei, que obviamente está relacionado à divindade, você tem que ser completamente obliterado. E só obliterar o corpo não é suficiente. O nome também tem que ser apagado.
né? Outros crimes que não chegavam à pena capital, como oposição política, como a gente vê no documento, na história de Sinurri, né? Existe a opção do exílio, né? E oficiais. Então, quando a pessoa não era de menor status, ela podia perder o seu cargo, podia perder o seu salário, ter as suas oferendas removidas do templo, né? Enquanto que pessoas de posições sociais inferiores muitas vezes eram mandadas para as pedreiras para trabalhar para o resto da vida, inclusive quando fugiam da corveia real, né, do trabalho que tinha que ser feito para o faraó, elas eram obrigadas então a ir para as pedreiras para o resto da vida, né? E aí a gente pensa na questão da prisão. Para a gente é muito comum a punição ser prender a pessoa, né? Ter lá 20 anos de prisão. A prisão no Egito parece ser um momento de transição, é onde o indivíduo está esperando pela punição dele, tá? E muitas vezes, quando o criminoso não era encontrado por algum motivo, ele fugia, ou, né, a família era presa até o condenado ser encontrado, ou se eles desistissem da procura. Aí desistiu da procura, eles libertavam a família. E por fim, então, questões de foro íntimo. A gente praticamente não encontra documentos, né? Que são questões de foro íntimo? Roubo individual. A gente não tem nenhum registro claro, pode ser que esteja ali, né, nas entrelinhas, mas não há referência a estupro. Ter acontecido um estupro e ter sido punido por isso, né? Parece que como essa questão, quando é um crime que está relacionado à privacidade daquele indivíduo, o Estado não tem que decidir sobre a punição tem que ser interna, ou da família, ou daquele núcleo menor ao redor, né, daquela família. Já os casos de adultério, novamente, a gente não tem praticamente nenhum registro sobre essas questões terem ido a tribunal e, consequentemente, ter tido uma punição. E a gente pode claramente responder por quê. O casamento no Egito não é uma prioridade do Estado, não é uma prerrogativa do Estado, não é um contrato. Então, essa decisão tem que ser feita dentro da família. Mas, todos os autores que eu li, que eu procurei para saber informações e pegar os documentos, claramente a pena capital é a punição para um adultério, apesar de ser uma sociedade em que o divórcio é aceitável, né? Mas, novamente, estamos falando de uma outra sociedade, né? E essa vingança vai aparecer claramente na literatura. Como eu já dei o spoiler antes, né? Eu botei aqui 2 papiros que eu trabalho, né? O papiro do Orbinei, que é o conto dos 2 irmãos, e o papiro Escar. No papiro do Orbinei, nós temos 3 casos de crimes que eu consideraria dentro dessa minha ideia de crime e delito, né? 2 são casos de adultério e um contra a majestade, no caso, quando Bata já é faraó, no final do conto. No primeiro, a tentativa, né? A esposa de Anubis diz que Bata tentou ter relações sexuais com ela. E aí o marido não para pensar e vai atrás do irmão para matar mesmo. Se não fosse Amon ali, né, ele teria matado o irmão. No segundo caso, quando ele descobre que, na verdade, é o contrário, né, que foi a esposa que tentou ter um caso com o irmão dele, ele não pensa 2 vezes, chega em casa, mata ela e joga para os cães. E isso é a obliteração final para um egípcio, acabar com o corpo dele, né? Então ele não quer que ela apareça. E aí eu volto um pouquinho para minha tese, né, que essa mulher não é nomeada.
Então, ela também não tem o nome, ela tem uma aniquilação também da identidade dela. E por fim, nós temos o último, né? Que aí também é um outro crime gravíssimo. É um atentado à vida do futuro faraó. Quer dizer, mais de um, né? Foram várias vezes que a esposa de Bata tenta matá-lo. E ele, com os seus poderes mágicos, consegue se transfigurar e sobreviver às tentativas de assassinato. E então, a gente não tem a punição dela, mas obviamente a gente sabe que vai ser uma punição bastante grave. No final do papiro, ele só diz que ela foi considerada culpada num tribunal, que provavelmente deve ter sido presidido pelo vizir, porque o faraó era o próprio queixante, no caso, né? No papiro Escar, existem várias situações, mas eu tentei selecionar aquelas que eu consideraria, dentro do que eu defini aqui como crime e delito, o que seria crime dentro da história. E aí eu decidi por 3, né? Não crime, né? Um deles seria apenas nem sei se eu posso considerar delito, porque como eu falei para vocês, se você é o chefe, né, daquele subordinado, você tem a liberdade de fazer esse tipo de punição ao seu subordinado, né? O primeiro, então, com o sacerdote, o Ebaoner, e a sua esposa. A esposa tem um caso com um plebeu, com um homem do povo, né? Ele é descoberto e ele usa então os poderes mágicos dele para criar um crocodilo mágico. E a punição então do plebeu é afogar, né? O crocodilo ganha vida, afoga e leva para o fundo das águas o plebeu, e a esposa é julgada pelo próprio faraó. Então, a gente já percebe uma certa importância desse caso, né? Porque o Ebaoner tem uma proximidade com o faraó. E a esposa também, então, é morta, queimada, como eu já citei anteriormente. Então, a incineração aparece nos textos e é jogada no rio, novamente. E mais uma vez, essa pessoa que cometeu o crime não é nomeada. Também a segunda punição. Depois, Rededê, que é uma outra moça que aparece na história no final, ela se irrita com alguma coisa da criada e bate nela, dá chibatadas na criada. E a criada, como vingança, sabendo que os filhos dela estão predestinados a se tornarem os faraós e tirar o faraó atual do poder, ela ameaça ir no faraó e contar para ele o que vai acontecer. Então isso era uma ameaça à futura monarquia que foi escolhida por Ra, né? Então ela também é chicoteada pelo irmão quando ela fala o que ela vai fazer para o irmão, e ignorando ser chicoteada pelo irmão, ela vai lá e sai para falar com o faraó, e quando ela sai um crocodilo das águas e devora ela. Pois bem, para concluir então, eu vou ler para ficar mais rápido. Tá tranquilo? Então tá bom. É rapidinho, né? A sensação que eu tenho é que a gente está vendo um documento literário, é uma visão de uma elite sobre as punições que devem ser feitas, mas é a versão de uma elite que participa ativamente desse tribunal, que está junto do vizir, que está junto desses oficiais, que sabe como funcionam as punições, apesar de não ter um código de leis. A gente percebe um certo caminho em comum, não é uma decisão aleatória que vai ser tomada, apesar de você não ter uma estrutura legal tão forte quanto a gente tem nos dias atuais, né? Ao mesmo tempo, existe um medo muito grande do egípcio de que a justiça não seja feita. E aí é o que o Ionésimo ele vai chamar de justiça conectiva, né? E que aparece, então, como no caso da criada, né? Tudo levaria a crer que estava tudo perdido. A nova dinastia não iria conseguir acontecer.
e ela acontece quando a justiça humana ela falha, a justiça divina entra em questão. E aí vem Maat, que traz o crocodilo para acabar. A gente não sabe como termina a história, né? Porque o papiro é muito frustrante isso. O papiro Escar termina com esse momento, com o crocodilo engolindo a mulher. Mas é muito interessante como para o egípcio a necessidade da justiça tem que acontecer, ela vai acontecer de alguma forma, mesmo que os seres humanos que são falhos façam isso. Se eles não conseguirem, Maat vai encontrar uma forma de trazer a justiça para o Egito Antigo, para a sociedade. Eu agradeço pela atenção. Bom, gente, esse ano, né, a representante de Amarna aqui na mesa foi a Laura. Finalmente a gente consegue fazer uma mesa juntas. Vou falar um pouquinho, né? Na verdade, infância e materialidade no Egito Antigo não é necessariamente o tema do meu pós-doutorado aqui, né? Agora, falando como pós-doutoranda no programa de pós-graduação em arqueologia aqui. Eu sempre brinco quando eu vou dar a minha fala aqui na Sêmina, né? Eu tive a oportunidade de falar em todas as edições da semana, né? Como convidada nas primeiras e como parte da organização. Que a última coisa que a gente se preocupa quando está organizando um evento assim é o que a gente vai falar. Mas esse ano, sempre que eu lembrava que eu tinha que falar alguma coisa nova e não amarniana, quer dizer, tem um pouquinho de relação com a Amarna, eu fiquei preocupada. Então, na verdade, encarem essa fala muito mais como considerações muito iniciais de um trabalho novo, de alguém que está tentando sair de um período que é extremamente difícil da gente se desvincular e de um contexto, né, régio e oficial, né? E eu estou tentando ir para o período posterior. Eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa passagem para o período Ramessida, mas pensando na iconografia infantil num contexto pós-amarniano, levando em consideração algumas cenas do período Ramessida, sobretudo, mas não apenas, né? Eu vou trazer algumas considerações, mas à medida em que eu fiz e venho fazendo essas análises, algumas inquietações começaram a surgir em relação ao próprio mundo da infância no Egito Antigo, na Antiguidade, e que é um universo extremamente, enfim, estranho para mim, né? Então, essa pesquisa, a ideia é que essa fala, na verdade, fosse um pouco menos iconografia, um pouco mais pensando em algumas leituras que eu tenho feito atualmente, mas elas vão aparecer no fim, né? Então, na verdade, é uma fala mais, espero que faça algum sentido, pelo menos para mim fez na hora que eu fui organizar, mas a ideia é que a gente apresente um trabalho inicial tentando dar visibilidade a essas crianças, né? A esse grupo que, segundo algumas estimativas, em alguns períodos faraônicos eram mais de metade da população. As famílias geralmente tinham de 2 a 3 filhos, né? Aqui eu estou pensando mais numa perspectiva mais de cultura material mesmo, e é um tema extremamente novo na egiptologia, né? A egiptologia é uma disciplina extremamente conservadora, né? E eu vou tentar trazer um pouquinho dessas considerações iniciais mais para o fim da fala. Vou tentar mostrar para vocês como é que eu cheguei a isso, né? Canetinha. Tá aqui. Como é que eu cheguei ao tema da infância? Eu tive a oportunidade de falar da criança, sobretudo do ponto de vista da iconografia, né? Na minha tese de doutorado, que nos últimos anos eu venho falando exaustivamente, como eu trabalhei com contexto temático, né? Quer dizer, eu trabalhei com todo o grupo régio, toda a família real amarniana, o faraó Akhenaton, a rainha Nefertiti, as filhas do casal, as 6 filhas do casal, que aparecem exaustivamente nessa decoração em todos os contextos possíveis, né? Estelas de fronteira, estelas domésticas, balaustradas, tumbas privadas. Na tumba real, todo esse grupo régio vai aparecer maciçamente, né? Então, em geral, as filhas, a aparição dessas crianças no contexto oficial, né, ela é diversa, né? Em alguns contextos, essas filhas aparecem de forma coadjuvante, digamos assim, mas que precisam estar ali de certa forma, né? Então, elas geralmente estão chacoalhando um cistro, né? Aqui a gente tem a Nefertiti com ares bastante atóricos, e elas chacoalhando um cistro, que é o elemento associado ao culto da deusa Hathor, né? Aqui, mais uma vez, de um contexto de culto, a gente tem as 3 filhas mais velhas, né? Numa representação. É muito difícil a gente tentar criar um padrão de
de representação, de iconografia das filhas, né? Aqui elas aparecem todas muito parecidas, geralmente elas repetem a veste da mãe, é mais uma cena de culto, em que elas também chacoalham um cisto. Então, nesse contexto, eu vou falar rapidamente de Amarna para poder chegar no período Ramesta, prometo, né? E aqui, onde elas são, acho que, efetivamente protagonista, que são as cenas que a gente chamou com muitas aspas, que essas são essas cenas de ritualização da vida cotidiana, né, que eu chamei de intimidade da família real, mas que são cenas que têm uma, ideologicamente falando, são extremamente potentes, porque essas filhas aqui, né, pelo menos da interpretação de alguns autores, como a própria Dorothy Arnold, elas funcionam como deuses do contexto doméstico, né? Essa foi a minha última, o último texto que eu escrevi sobre elas, né? Esse gesto, por exemplo, de apontar, é um gesto que no repertório de arte egípcia antiga, ele é um gesto mágico de proteção. Então, a gente tem algumas cenas de nascimento, né, em que um bezerro está nascendo e existe esse gesto de apontar, e essas crianças estariam, portanto, elas têm um papel não só associado à fertilidade, né, mas também de proteção da casa, da mulher, e que é, mais ou menos, quer dizer, a grande preocupação que a gente tem nesses contextos domésticos, né? Não tão ligados a esses aspectos mais de ordenação cósmica, que é a preocupação templária oficial exercida pelo faraó. Bom, aqui a cena da Janela das Aparições, né? A professora Violeta falou um pouquinho dela, mas num outro contexto, mais de relações de poder, né? O ouro da honra, a cena de recompensa, mas seja como for, elas também aparecem nessa cena, participando, entregando esse colar que era, né, o grande, embora outros itens fossem doados, elas também aparecem tocando esse elemento que aparentemente só é tocado pelo próprio disco solar e as filhas, né? Elas só são tocadas nessas cenas, né, dessas estelas de caráter devocional, as estelas santuário, onde elas realmente têm um protagonismo. As cenas, a Laura mostrou uma dessas cenas que eu chamei de deslocamentos régios, né? Mas elas também aparecem aqui nas suas carruagens, menor, obviamente, mas empunhando e segurando os arreios dos seus cavalos, né? Tem uma delas aparece numa carruagem com os pais, e essa que talvez seja das mais difíceis de se trabalhar, que é essa cena em que elas aparecem atrás do trono régio, né? Talvez funcionando de forma protetora. Então, só para concluir em relação à Amarna, como é que eu cheguei, quais foram as conclusões mínimas que eu cheguei, e como eu passo e como eu saio daí, o que eu tenho pensado, né, qual foi a ideia de se continuar trabalhando nessa perspectiva régia ainda, né? Ou seja, elas fazem parte integrante desse esquema teológico que eu chamei dessa nova visão de mundo amarniana, ainda um pouco de alguns elementos do próprio Asman, mas não todos, aqueles tão radicais. Elas cumprem um papel ritual no contexto de culto, né, atuando como manifestações ou como elementos do culto atórico. No contexto de intimidade, elas aparecem, então, né, como deusas do âmbito doméstico, como Bes, como Taurete, como uma série de outras divindades, protegendo a mulher, protegendo a casa, o parto, enfim. Ou seja, elas são imprescindíveis, seja como for, elas aparecem de forma decisiva nesse contexto, são as conclusões que eu cheguei na tese. Elas são decisivas, né? Bom, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o período que antecedia a Amarna, né, por todas essa solarização e essa exacerbação da solarização, mas hoje eu tenho uma preocupação com pós-Amarna, com o contexto pós-amarniano, né, e observando algumas cenas de procissão do contexto ramessida, algumas coisas me chamaram muita atenção. Eu acabei não trazendo a imagem, né, ou seja, a gente tem alguns elementos que acabam aparecendo, né? Vou mostrar a imagem para vocês de algumas cenas do período Ramessida. Eu escolhi o Ramessida porque a gente tem, além do Ramsés ter tido vários filhos, né? Uma quantidade imensa, várias grandes esposas reais, vários filhos, embora que a gente tenha priorizado a Nefertari, que é uma das grandes esposas reais, que aparentemente também teve alguns contextos de divinização em vida, não tanto quanto a Nefertiti, creio eu, mas também importantes. Mas seja como for, os filhos começam a aparecer nessas decorações, né? O decoro, que são essas regras que impedem, né, que determinam o que pode ou não ser representado publicamente no contexto privado, elas mudam, né? E da 18ª para a 19ª, né? Essa é uma outra dinastia, período pós-amarniano, a gente sabe, né, que é o período em que o Akhenaton acaba se tornando o criminoso de Akhetaton, a cidade toda colocada abaixo, a gente tem essa
essa obliteração do próprio nome, da memória. A Patrícia falou um pouquinho disso aqui, né, do próprio faraó. E a partir da 19ª a gente tem uma aparição desses filhos. Alguns falam em elementos em mudança de decoro, outros falam em elementos de legitimação, mas seja como for, né, esses elementos, o objetivo inicial do trabalho era observar possíveis, né, e como eu disse a vocês, essa fala é uma fala muito mais, né, para pensar e pode ser que eu esteja viajando, assim, falando do bom popular, pode ser que não, mas seja como for, com base em algumas dessas representações, a gente encontra alguns elementos que vão aparecer, sobretudo no âmbito de paramentação, com essas crianças. Então, alguns elementos que a gente observa nas representações das filhas do Akhenaton, a gente vai observar tanto no filho, nos filhos do rei, filho do rei, filha do rei, são títulos e associados ao próprio rei, ao próprio faraó. Então, esse é o templo de Ramsés II, o templo da rainha Nefertari, em Abu Simbel, o templo dela, onde as crianças aparentemente aparecem de forma coadjuvante. Elas funcionam um pouquinho como a gente encontra no contexto amarniano. Em alguns contextos elas realmente aparecem como protagonistas, em outros não. Aqui a Nefertari aparece, a rainha aparece destacada. Mas o que me importa aqui são as crianças. Então a gente tem essas cenas de procissão, e foi difícil, e vou passar uma imagem de qualidade péssima, não consegui achar outra, né? Mas seja como for, essas cenas de procissão que a gente tem, né, são cenas em que os filhos do faraó, e que não necessariamente são crianças ou não adultos, como, né, o Benjamin Hinson, um colega lá de Cambridge, que tem eu vou falar um pouquinho desse trabalho dele, né, que eu acho que tem tudo para ser uma referência. Ele prefere falar, porque eles claramente não são crianças aqui, mas eles carregam paramentos. É muito difícil identificar a idade nas representações. Quanto mais perto da figura régia, mais idealizado, e é mais difícil da gente determinar esses elementos. Mas eles seguram um abanador, né? E esse abanador aparece em algumas cenas amarnianas nas mãos das filhas. São poucas as cenas, mas na mão das filhas. E esse abanador, esse abanador, ele acaba aparecendo como mesmo a ideia que se tem é de circulação, né, de doação de vida e de proteção, porque ele faz uma sombra. Então, do âmbito simbólico, né, segundo a Chakalaki, por exemplo, que é uma autora que trabalha, eu tive a oportunidade de trocar alguns e-mails com ela, me mandou o material, né? Então, a função desses filhos, né, dos filhos do rei, seria sobretudo de proteção. Então, em alguns elementos que a gente vê em Amarna, associados às filhas, eles vão aparecer de certa maneira para os filhos agora na decoração e para as próprias filhas. As filhas, por outro lado, eu não consegui nenhuma imagem das filhas, só uma imagem, e a gente tem, né, essa procissão, a gente tem a Nefertari acompanhada desses príncipes e dessas princesas, esse título, né, todos associados ao rei diretamente, ou à natureza do rei e das próprias filhas, né, o Sanezu, Satnezu, né, associados. Mas, como ela mesma destaca, são muito poucos os trabalhos que efetivamente trabalham com essa figura dos filhos, embora em linhas gerais eles estejam associados às figuras do pai ou da mãe, né, mas o trabalho é pouco. Em Amarna a gente tem, né, muitas cenas da própria Meritaton, né, que é a primogênita com o próprio rei, e a gente consegue traçar alguns elementos ali de vinculação, mas seja como for, esses trabalhos são raros, né? A cena que eu falei que estava péssima era essa, mas em geral a gente tem essas procissões, eles carregando esse abanador e elas segurando um cistro, ora com a mão, em alguns contextos com a mão erguida, em alguns contextos com o colar, né, associados a deusa Hathor. E a interpretação que essa autora traz dessas cenas é que elas cumprem, tal qual em Amarna, no contexto ritual, a ideia, né, de renovação através do culto, a ideia de atuação, de regeneração do próprio faraó. E, nesse contexto específico do templo de Luxor, que a gente tem de procissão, essas filhas atuariam num papel, tanto filho quanto filhas, de intermediação divina. Então, elas teriam um caráter elevado e destacado, né, embora ela não desenvolva lá muito essa ideia, né, me chama a atenção o fato dessas filhas e desses filhos cumprirem um papel significativo nesse contexto iconográfico. Bom, mas essas crianças que eu estou chamando a atenção aqui, gente, são crianças ou são filhas do faraó, né, ou são futuros faraós, né, como a gente vai ver na decoração, aquela cena que eu mostrei, Sete I com Ramsés II, pai e filho, né? Então são cenas altamente idealizadas,
são cenas carregadas de forte simbolismo. E o que começou a me, não vou falar incomodar, mas é que esse universo da infância, para mim, é desconhecido. Né? Essa criança, e eu comecei a ficar inquieta com isso. Né? Na lista do Alan Gardner, né, ela é esse hieróglifo, o A17 da criança com o dedo da boca, que é a representação habitual, né, com várias interpretações de silêncio, ou o próprio gesto de infância de uma criança com o dedo na boca. E a gente tem outro hieróglifo, e essa pensada, obviamente, especialmente para a realeza, que é o mesmo gesto, só que é com uma paramentação faraônica, tem uma coroa na cabeça, que está associado ao próprio faraó. Né? Existe na iconografia uma distinção entre, vou manter a classificação aí do Benjamin, entre adultos e não adultos, né? Mas ainda assim é muito difícil a gente identificar, é um termo extremamente difícil da gente. Eu tentei fazer isso com as filhas do Akhenaton e elas fogem completamente, né, a tentativa. A gente sabe, por exemplo, que a Meritaton era bem mais velha do que as outras, mas em algumas interpretações elas aparecem absolutamente idênticas. Então é difícil, a gente consegue identificar algumas diferenças, por exemplo, no âmbito social. Os filhos de elite têm traços que são característicos, sobretudo se for da realeza, o cacho lateral, né, aquela trança lateral, as cabeças raspadas, e aí a gente tem vários elementos simbólicos enfim, vou correr aqui, que indicam que elas fazem parte desse grupo, o dominante, né, adornos, vestes. Por outro lado, essa criança fora do âmbito régio ou de elite são crianças que são representadas geralmente nuas, com as cabeças raspadas, de forma mais sem muitos adornos, né? Bom, essa é uma representação típica e famosa, né, de Ramsés II com esse dedo na boca. Ele tem todas essa saia plissada, praticamente o hieróglifo que representa a criança no Egito Antigo. Né? Outra representação dele, inclusive a gente pode ler o nome dele, né? Ra-Mes, que é a palavra para indicar, uma das palavras para indicar criança, e o Khanisu-Su, Ramessu, dos nomes do Ramsés II. Né? A representação, essa é uma tumba de 18ª dinastia, de elite, então a gente consegue identificar claramente, né? Embora em arte egípcia, como eu disse a vocês, quanto mais perto, né, do régio, do divino e do régio, mais idealizada essa representação, mas seja como for, a gente consegue identificar, por conta de uma série de elementos, que a gente tem crianças nessa cena, né, uma cena de tumba, né, de caçada, que era muito habitual nesse período. Né? As cenas mudam, a decoração dessas tumbas mudam da 18ª para a 19ª, o decoro influencia também, mas seja como for, a gente consegue identificar. Bom, a gente tem muitas palavras na língua egípcia antiga para indicar criança ou não adultos, como fala o Benjamin nesse artigo, que eu não sei se eu cito, mas eu acabo mencionando ele. Então, o Michel Wilkinson, por exemplo, fala em vários estágios do desenvolvimento humano. O Benjamin, por exemplo, diz que é muito difícil, né? A gente, claro que tem elementos como circuncisão, né, e coisas do tipo que seriam marcos e a gente consegue, de certa forma, delimitar. Mas ele acha que vai além disso, né? Então, ele cogita diferentes estágios da língua, diferentes contextos de uso, mas também sem dar muitas respostas, né? Nesse sentido. Mas é essa mais habitual, né, que eu mostrei para vocês, e, entre outras coisas, está associado a esses conceitos de dar luz, né, de geração, enfim, está dentro desse campo semântico. As crianças régias são as Mesunesu, né, e elas têm toda esses elementos associados, de certa forma, a elas, tá? Bom, esse texto, então, gente, só para fechar, e aí, para tentar justificar o meu título, a ideia, na verdade, era ter explorado um pouco mais esses elementos aqui, né? Mas seja como for, né, ele chama atenção, nesse texto, que também acho que se chama Criança e Cultura Material, não foge muito disso, o nome dos artigos, mas a ideia é que ele trabalha com Dario Medina, né, e ele tenta trazer alguns debates teóricos, que eu acho que na egiptologia estão chegando agora, né, por isso eu digo que esse texto dele tem tudo para ser uma referência, né? Mas ele fala um pouquinho, né, e alerta sobretudo para essa ideia, né, e que vem gerando erros interpretativos graves na egiptologia, de achar que, por exemplo, todo bonequinho pequenininho dentro de uma tumba é um brinquedo, né? Então, várias teses antigas para Lahun ou
né, achar ou desvincular, por exemplo, qualquer Bes dentro de uma tumba. Bes é uma divindade associada, não sei se vocês, enfim, conhecem a figura de Bes, mas é um deus ligado a elementos, né, de sexualidade, né, de alegria, enfim. Então, tentar desvincular, e hoje a gente sabe dessas associações fortes que existem, seja por âmbito ritual ou de fertilidade, né, ou as próprias figuras femininas, pequenas estatuetas femininas encontradas dentro de tumbas, que para os homens era encarado como um elemento com concubinas, e no contexto das crianças como fossem bonecas. Hoje, o apelo ritual de fertilidade e outras interpretações vêm aparecendo e sendo repensadas, né? Então, o alerta que ele faz, e aí mais no âmbito mesmo de cultura material, né, faz uma crítica desse estudo. Na arqueologia, sobretudo, ele diz que os arqueólogos estão muito mais preocupados, né? Eles só pensam na criança quando ela está nas representações, embora seja o que eu estou fazendo, né? Mas, eu sou arqueóloga, brincadeira, mas chamando a atenção para isso, né? Ou nos enterramentos, e seja como for, né? Pensar nesse mundo das crianças, embora seja difícil, né? Mas ele chama a atenção para todo esse grupo, que como ele mesmo, nesse texto, ele estima, né? Foi metade da população faraônica, né? A ideia, na verdade, era falar um pouquinho do que eu estou fazendo nessa pesquisa inicial, né? E voltar, né? E conhecer e adentrar um pouco mais nesse mundo de infância, de materialidade, para também depois tentar fazer esse retorno, né? Para a iconografia. Mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu deixo meu e-mail, né? E caso vocês tenham alguma sugestão, dicas, sugestões, podem me escrever. Obrigada.